Querido amigo e amiga da rede, quero compartilhar contigo uma mensagem extremamente relevante e necessária para esse tempo que vivemos. O povo brasileiro tem deixado de olhar para o Senhor, para o alvo correto, que é Jesus Cristo. O povo brasileiro tem olhado para o governo, olhado para a situação do país, olhado para pessoas, mas não tem olhado para o Senhor. Israel estava nessa mesma situação. Deus abençoou Israel. Deus livrou Israel do Egito. Deus deu a Israel a terra prometida. Mas Israel se desviou do caminho do Senhor. Israel passou a se prostrar diante de imagens de escultura. Israel passou a adorar deuses de outras nações. Israel tirou os olhos do Senhor e sofreu e padeceu na mão do inimigo. Lá em Isaías, no capítulo 45, no verso 22, a palavra do Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos. Deus teve misericórdia de Israel e livrou Israel da mão de seus opressores. Mas Deus deu uma direção para Israel: olhe para mim e sereis salvos. Quando você olha para Jesus, quando você olha para Deus, é uma prova de que você tem fé e esperança nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, devemos olhar para Jesus Cristo. Quando você olha para Deus, ele responde com a sua bênção, porque você creu nele, você buscou a ele, né? Lembra aquela passagem onde que Pedro andou sobre as águas? Estava tendo um mar agitado e Pedro andando sobre as águas. Quando ele parou de olhar, deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Se eu e você olharmos para a nossa situação, se olharmos para a situação do país, se olharmos para a nossa situação, da nossa família, da nossa vida, e não olharmos para Jesus, começaremos a afundar. Por isso o país está nesta crise, porque não tem olhado para o Senhor, tem olhado para a situação. Quando nós não olhamos para Deus, nós andamos feitos cegos na rua. Bartimeu estava cego e não podia andar com o Senhor. Somente quando Jesus veio e retomou-lhe a visão, ele pôde ver e pôde andar com o Senhor. Querido amigo e amiga, precisamos vigiar no que olhamos. O mundo tem muita coisa para oferecer para os nossos olhos. O inimigo tem muitas coisas para oferecer para os nossos olhos. Mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. O Senhor disse lá em Mateus 6, 22, que os olhos são a candeia do corpo. Então nós precisamos estar com os olhos atentos. Se os nossos olhos forem maus, tão mau será o nosso corpo. Querido amigo e amiga, não olhe para essas coisas do mundo, as coisas do mal. O celular tem muitas coisas más para estar olhando. Tire os seus olhos. A palavra do Senhor diz também que se os teus olhos fazem te pecar, arranque-o. Não é para arrancar os olhos, é para tirar os olhos das coisas desagradáveis, das coisas más. Porque os nossos olhos são uma janela que entra coisas boas ou coisas ruins. Veja bem aonde que você coloca os seus olhos, amado amigo e amiga. Os seus olhos precisam estar na cruz de Jesus. Pela fé, olhe para a cruz. Lá foi feita a obra completa pela minha e a sua vida. A obra de salvação, cura, libertação, restauração. Você precisa olhar para Jesus. Olhe para a cruz. Jesus fala para você hoje: olhe para mim e sereis salvos. Olhe para mim. Olhe para a cruz. Jesus não quer ser lembrado por seus feitos, pelas suas obras. Jesus quer ser lembrado pelo que fez na cruz, por minha vida e pela sua vida. Olhe para Jesus e serás salvo. Olha para Jesus e serás curado. Olha para Jesus e serás liberto. Querido amigo e amiga, onde que você tem olhado? Para onde você tem olhado? Quero encerrar esta mensagem cantando um hino ao Senhor. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque ele
é quem pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Ele foi o sacrifício completo para a minha vida, para a sua vida, para perdão de nossos pecados. Amém? Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Querido amigo e amiga, a partir de hoje, querido, não olhe para o pecado, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas que desagradam ao Senhor. Olhe somente para o Cordeiro de Deus, porque Ele quer e vai e está te salvando, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim permitir.